Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro, ao vivo aqui pela RDC TV. Você acompanha a programação da RDC TV, se preferir pela NET, canais 24, digital e 524 no HD da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Ou então, você pode nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais. Vamos lá, pelo nosso site, para você ter a programação real time na íntegra da RDC TV. Basta você digitar rdctv.com.br/ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site e tem a programação, como eu disse, real time da RDC TV. Ou ainda pelas nossas redes sociais, YouTube, Twitter e Facebook. Basta que você digite em qualquer uma dessas redes sociais RDC TV Digital, como no Facebook, por exemplo, facebook.com/RDC TV Digital. E no Facebook, você sabe, além de você acompanhar o nosso programa, como todos os demais programas que são feitos em lives aqui da RDC TV, você também tem a possibilidade de interagir, participar conosco. Já temos a participação aqui, não é? Meu sogro sempre... Eu não sei se o meu sogro gosta do programa, tá? Ou ele me marca de cima. Eu ainda estou em dúvida disso, mas tudo bem. Grande abraço para o Esteban Lebed, lá em São Paulo, nos acompanhando. E muito feliz, não porque o Internacional vai jogar hoje pelo Campeonato Gaúcho, mas porque o Sub-13 do Internacional ganhou um título sul-americano. Aliás, é bicampeão sul-americano, o Sub-13 do Internacional. A gente vai mostrar isso aqui também, como já está nas redes sociais. Enfim, e você também pode mandar os seus recados, além do Facebook, pelo nosso WhatsApp, 99815-9990. 99815-9990, que está sempre com o Diogo Rocha. Aliás, nem sempre, né, o Thiago Rocha? Porque quando ele abre brecha... Não, eu já falei, abre brecha... Toma cuidado com o concorrente. Olha o Júnior Capixaba aí no Grêmio, ele tá dando brecha, o Cortez já tem que abrir o olho aí. O Júnior Capixaba tá jogando bola e o Grêmio vai investir uma alta grana nele, né? Muito bem. Então, Thiago Rocha, Diogo Rocha... Mas meu passe não é tão caro quanto o Júnior Capixaba, tá, Rogério? Fica tranquilo. Não, tá bom, é mais acessível assim. Bruno Flores e Antônio Bavaresco compondo a nossa bancada, a nossa mesa de debates hoje aqui. Bom, vamos começar falando... Claro, do Grêmio, mais uma vitória e vitória expressiva, afinal de contas o Grêmio foi com a equipe reserva. Me parece que o único titular efetivo do time ontem era o Kahneman, não é? É o único titular efetivo. Eu já não sei. Eu já diria que surgiu Eu já diria que tem 2. Surgiu talvez 3. Talvez 3, concordo. Não vou contar o Everton que entrou depois. Podemos... Não, sim, eu digo só do do 11 inicial. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar os lances aí. Parece que quer atrapalhar o programa. Por isso que eu não dá, cara, não dá. Vocês que falaram. Iniciou na segunda-feira já. Não, mas eu imagino como é que do Bavaresco não tá, porque com a vitória dos Patriots ontem, pelaram os carneiros lá, né? Os Patriotas pelaram os Rams. E ele deve estar enlouquecido com o lançamento que fez o Tom Brady, inclusive. Então ele já está assim. Ele está enlouquecido porque em aproveitamento. O time titular do Grêmio é o melhor do campeonato, o time reserva do Grêmio também é o melhor do campeonato. Então ele está enlouquecido. Ele está no Nirvana, está no paraíso dele. Bom, mas vamos com o Pedro Oliveira, nosso repórter, mostrar aí os lances da vitória do Grêmio sobre o Caxias 3-0. Vamos lá, Pedro. Após um primeiro tempo morno, o Grêmio venceu o Caxias por 3-0 no Estádio Centenário. O tricolor saiu na frente com o PP e depois de um bate-rebate na área, chutou colocado para fazer 1-0 para o Grêmio. Novamente, PP marcou o segundo. André recebe entre 2 marcadores e dá assistência para ele finalizar. O Grêmio ainda fez 3-0 com Felipe Viseu, que entrou no segundo tempo. Com o resultado, o
time de Renato Portaluppi se mantém na liderança do Gauchão, com 23 pontos, 4 a mais que o segundo colocado São José. O próximo jogo agora é apenas no domingo, contra o Avenida, na Arena. Bom, então tá, né? Então tá. Não, é que os lances foram por baixo, né? Eu da Grêmio Os TV, lances que foram foi feito por pelo baixo. Juarez da Goa, que é o cinegrafista do Grêmio. Gente boa, ele, muito gente boa. Grande Juarez. É, uma figuraça. Agora, o jogo de ontem, né, claro, pelas imagens que a gente pode ver ali dos 3 gols, ele tem para responder a pergunta que o Rogério fez no início, que eu acho que a gente pode começar por aí. Se era talvez. time reserva, foi a pergunta dele. Não. Só tinha um titular. Não foi uma pergunta. E Pra aí a mim, gente colocou várias... Para mim é uma afirmação, é a minha afirmação. Isso. Assim, Aqui só para mim desse time que jogou ontem, claro, não vou contar as entradas que aconteceram Sim, depois, sim. mas para mim é um Eu titular. acho que tem duas. Eu Dá acho para que tem dois. responder, dá pra Do time responder a que tua você pergunta com duas respostas diferentes. O time que entrou em campo tinha um titular. O time que entrou em campo. O time que saiu de campo saiu com 2 bom. titulares. Não, uma sem a dúvida. entrada. Saiu com 4. Sem as entradas. Não, saiu com 4. Não, tudo bem. Mas é que assim, ó, tá. o mesmo time que entrou. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar para o telespectador, né, que vocês estão largando muita charada. Pra mim então entrou tá. o Kahneman, titular. Só É ele era o único titular. dos que No final entraram. do Saiu, jogo Porque- tinha mais um. Tá, mais porque um. o Léo Gomes, ele Esse já é reveza, mas Não, esse já é titular. Pra mim não, não mas, tem mais nenhuma pois é, dúvida. mas aí é que tá. Por isso que Não eu é, falei que eram 3. mas não é na mesma proporção, vamos dizer, para Renato, Ah, sim. né, em relação. A nossa opinião é uma coisa, eu estou Cara, o dizendo Léo do que Gomes, é. a cada partida ele joga melhor. Se ele continuar nessa progressão, e eu não estou exagerando, eu estou falando, claro que nós estamos falando do gauchão, ok? Mas no mesmo gauchão, É o que tem, o né? Zeca não consegue jogar, que o Iago não consegue jogar, que Não, outros... que o time do Inter não consegue jogar. Não, Tá, eu tô ok. citando os na posição. Sim. Então, assim, ó, nós temos que falar do que a gente tá vendo, não do que a gente não tá vendo. E a gente vai ver o São Paulo, o grande São Paulo lá que investiu um monte, o lateral direito de São Paulo muito ruim, entendeu? O lateral do Palmeiras, que eu considero um dos melhores, também não tá em boa fase. Mas... Então, se ele continuar progredindo, eu não sei, cara, ele pode vir a ser um grande jogador, o Leonardo Gomes. Porque ele é um jogador que ele Tá, mas essa tua comparação eu não com os ia- outros, eu tu não já ia- quer botar ele na seleção? Não, tô falando como dos grandes do futebol brasileiro. Eu não ia nem- Porque assim, ó, Não, quem é o lateral do Flamengo? Porque ele Vamos fala, falar. ó, ele Falei, tá no vai Flamengo, que- tá no Palmeiras, tá no São Paulo, Sim. tá comparando com os outros, Não, então eu quero acho dizer que quer o botar ele na Grêmio seleção. não perde pra nenhum desses times em qualidade. Por exemplo, ele é muito melhor, na minha opinião, que o Pará. O Pará tudo eu bem. acho muito ruim. Mas- E o Pará é titular do Flamengo. Tá, ok. esqueci de Mas, dizer mas o que Eu não ia citar o Eu Léo Gomes. tinha Os esquecido. jogadores que eu ia citar particularmente seria o goleiro, o O Júlio César. goleiro eu ia dizer também. O Júlio César, eu acho que... Pra mim, ontem foi a pá de cal. Tomou conta da posição, mostrou muito mais segurança Perfeito. do que o Paulo teve Vitor. uma Sim, mão ele de bateu roupa, teve uma é. mão de pau dele ali que foi Sim. muito ruim. Tá, mas nem qual é o goleiro É. bom que não erra? Tu Mas- já disse Não. isso. Tudo bem, mas é que a mas grande teve questão- uma mão de pau muito ruim. Não, mas grande tu olha pra ele, tu sente É segurança. que a grande questão é assim, ó, dos E o dois, Paulo dos Vitor dois não jogos que o Júlio César teve, é um lance que a gente pega assim, ó, esse lance ele titubeou. Em todos os jogos que o Paulo Vitor teve a oportunidade, teve algum lance que ele titubeou, saiu mal do gol, bateu roupa, então ele não passa confiança, pelo menos a mim não me passa confiança o Paulo Vitor. E o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, a bola que vem jogando, ó, vai ser difícil o Renato achar um lugar pra esse guri, porque esse guri tá jogando muita Não, bola. E fisicamente muita bola ele tá mesmo. sobrando, ele Curiosamente- corre na frente, atrás. Curiosamente, esse que senta aqui ao lado de vocês perguntou para o Matheus Henrique ontem como ele joga. Se ele joga ao lado do Maicon ou no lugar do Maicon. Eu ouvi a tua pergunta, E a fiquei curiosíssimo. resposta dele, para mim, foi assim, ó, de quem tá pronto para fazer exatamente isso que o Thiago fala, de ser titular. Ele disse assim, eu vou jogar, se tiver que ser no lugar do Maicon, vai ser. É isso aí. Se Eu jogo tiver com que ser ele, no, se com tiver que jogar no ele, se lugar tiver dele, que jogar no lugar dele, eu assumo. Personalidade. Essa é a nossa opinião. Para mim, o Matheus Henrique é titular, não pode nunca ser na primeira função. Tá? Não, Vai ser ontem o numa segunda- Rômulo é o limpador de trilho, né? Não, Ele tudo salva bem. tudo que o Matheus Henrique não precisa fazer. É, Matheus, ó, joga aí que aqui eu resolvo. Que eu assumo. Eu acho que ele revezaria muito bem no meio-campo com o Maicon, né? E daí, como o Maicon já fez com outros jogadores, Com o Arthur. com o próprio Arthur, acho que ficaria bem. Mas eu digo em termos assim da cabeça do Renato. Não, o Maicon Pra é titular mim- pro Renato.
Não estou falando do Maicon, estou falando do Michel. Michel ou Matheus Henrique. Não, porque ainda o Maicon, para mim, ele não vai abrir inclusive... mão do Michel, porque o Michel é o primeiro volante. A minha dúvida é se ele vai... Eu concordo com o Bavaresco quando diz que não vai abrir mão do primeiro pode volante. ser o Rômulo, pode ser o Rômulo. Eu não sei se o Renato não vai abrir mão do Michel. Ele vai abrir mão... Sim. Não vai abrir mão da característica do Michel. Mas talvez ele abra mão Mas do Michel. Mas o Michel tá e o jogando bem Rômulo também, seja não tá titular. jogando mal. Tá, mas os o dois Rômulo tá jogando Tá, melhor que ele. mas o seguinte, vocês querem colocar o Matheus Henrique no lugar de quem? Não é no lugar. Não, mas ele tem que entrar no seria lugar de alguém. do Maicon. Não, mas o Maicon... Mas é onde ele É que é joga. exatamente esse pensamento, né? Para nós, o Matheus Henrique seria titular no lugar do Maicon, eu acho. Sim, eu não vejo dúvida. O problema é o Renato fazer isso. Né? Olha, o problema, entre mal aspas, comparando, para colocar nossa opinião Rogério, em prática. tu não vai gostar da minha comparação, tu vai até ficar brabo comigo. Tudo bem, não tem problema. Mal comparando é assim, ó. Como é que tu tira o D'Alessandro para botar o Neilton, sendo que o Neilton tá jogando mais e faz mais do que o D'Alessandro? Ah, mas o D'Alessandro tá mais no nome do que o Maicon. Não tô dizendo que o Maicon tá no nome. Não é isso. O que eu quero Mas ele dizer... não tá no nome, ele deu uma Não assistência tá. pra gol, Não ele tá. fez gol. Mas o Maicon Apesar que a joga... temporada de 2018 foi bem aquém do Sim, que ele você pode não tá falando apresentar. agora. Mas o Agora Maicon não. joga bem, ele é bom, ele tá ajudando, ele contribui, mas o que mantém é esse plus. Lógico. É o nome dele. Tá certo. Ele, se tu botar na Mas não é balança... só dentro do Grêmio, o nome dele Não, pros outros. no mundo, no Ele futebol. é o Ele é Isso. respeito. Ele é o Exato, capitão do time. exato, ele é o capitão exato. do time. É a figura do Se Maicon. tu tiver que comparar o futebol do Maicon com o do Matheus Henrique, o Maicon tá jogando bem. Mas o Matheus Henrique também Faz tá mais, jogando faz bem mais. e tá melhor até Ele faz do mais. que ele no princípio do ano. Só que Fisicamente, aí, ele é melhor. só que daí é mais fácil, né, tu manter o Maicon pelo nome dele do que substituir pelo Matheus Ah, Henrique. e o Matheus Henrique ainda tem aquele apelido esquisito, né? Que é a cabeça de caixa d'água. É difícil, é uma coisa assim. Tem o apelido dos jogadores, chama ele só de Por quê? caixa d'água. E agora ele pintou o Porque cabelo, tá meio estranho. ele tem uma cabeça grande, assim, mas... Quadradinho. Assim, Estilo Jimmy Neutron. Ovula. Eu vou dizer assim, ó. O Grêmio, esse debate, pra mim, só responde uma pergunta que no Qualidade. início do ano se fez. Será se o elenco do Grêmio teria condição e qualidade para disputar com outros times. E eu acho que cada vez que passa, responde isso. Acho que o Grêmio tem E vai condições, sim. surpreender. Se tu pegar no papel, o Cruzeiro é melhor que o Grêmio, o elenco. Falando, não time, tá? Pô, os jogadores que tem na reserva, Rodriguinho, não sei o quê. Pega no papel. Na minha opinião, olhando, não tem dúvida. Agora, jogando, se o Grêmio mantivesse padrão, o time... Pô, jogou o Paulo Miranda ontem, cara. Paulo Miranda. E não foi ontem. Ele não jogou mal nenhum jogo. Por isso que é aquilo que eu falei. O Paulo Miranda, hoje, ele é o reserva dos dois zagueiros. Sim. Se Não, e o não Renato joga ficou o claro Kahneman, ontem. ele é deslocado, o Jeromel é deslocado para a esquerda e o Paulo Miranda entra na dele. Eu concordo com a ideia de que o Paulo Miranda só não é titular no Grêmio hoje. Que é a ideia do Alberto Guerra. Ele é melhor que os zagueiros, os dois, na minha opinião, do Palmeiras. Pra dar uma comparação. Eu tô situando. Eu acho que Não faz Miranda- essa que tu vai arrumar uma confusão. Eu acho que o Paulo Miranda eu seria vou, mas- titular. mas Rogério, sabe por quê? eu sei o que ele vai falar. Sabe por que eu não vou arranjar confusão? Não, eu comparei com o Palmeiras. Não, eu sei, Sabe tu por quê? foi... Sabe por Agora quê? eu sei onde Sabe ele por vai quê? ir. Mas eu não tenho medo. Não, mas não é por medo. Eu não tenho medo. Eu boto eu a cara quero para fugir bater. do Grenal. Eu Ó. boto a cara para bater porque eu fui um cara que disse aqui, quando o Internacional estava movendo mundos e fundos para trazer o Moledo, da onde que andava? Grécia. Panathinaikos. Na Grécia. Na Grécia estava o Moledo. Qual é o nível do futebol da Grécia? A gente fala muito do futebol da China, que já é um terceiro, quarto nível. A Grécia é abaixo. Qual é o nível do futebol da Grécia? O Internacional moveu o Roberto Melo, mundos e fundos aí, não sei se mais mundo ou mais fundos, enfim, mas para trazer o Moledo, e eu dizia, é a terceira vez que o Moledo vai jogar no Internacional, nunca foi um zagueiro excepcional, nunca foi um zagueiro de exceção. Trouxeram o Danilo Silva ainda. Né? Tem que lembrar isso. Bom, aí tiveram que mandar para o futebol dos Estados Unidos. Lá, Estão Danilo. vendendo agora. Me permita, bem, Rogério, então- foi a segunda então- vez, né, que ele ia jogar. Que numa delas ele não Uma jogou. delas ele não jogou. Ah, não, uma delas. Tem mais Tá isso certo, ainda. Bruno. Não jogou, né? Eu entendi Só quando ele oportuna. falou, Só ficou já. aí. só Oportuna ficou aí. observação. Então, é melhor que o... E está se vendo aí. Né? Paulo Bom, Miranda mas que veio Internacional da nós vamos falar avaliação que adiante. o Grêmio fez do futebol da Áustria. Da né? Áustria, é. Tava no Salzburg da Áustria, o Paulo Miranda já tinha ido bem no São Paulo antes de ir para a Áustria. Tinha jogado muito no São Paulo. E ele chegou, não chegou bem.
o Grêmio, eu acho que o Renato teve a sabedoria Muito de bem, não né? usar, em várias ocasiões, não usou o Paulo Miranda, que fisicamente ele estava visivelmente. Primeiro jogo dele, que ele jogou muito bem contra o Cruzeiro, ele saiu com uma cãibra. Não, o primeiro jogo dele, que ele foi mal, e que isso... Que sim. Foi aquele no Gauchão, time que ele fez gol contra. Reserva do reserva. Não, digo no brasileiro, ele jogou bem, mas ele não aguentou até o fim do jogo. E ele sai com cãibra, vocês lembram disso? Ele sente uma cãibra num lance de ataque do Cruzeiro, aí que o Kahneman dá uma chegada e... Ele não teve férias também, né? É isso que eu ia ressaltar. Ele não teve férias, ele veio de uma temporada, Mas, enfim, por conta da divergência dos calendários, né, europeu e brasileiro. Quando ele veio pro Grêmio, ele acabou não tendo férias, né? Mas ontem eu coloquei... Teve agora e começou o trabalho... A diferença, de novo, é uma coisa abissal entre o futebol do Grêmio e o futebol do Internacional, né? É impressionante. Mas é incomparável, né, Rogério? Não vamos falar de um jogo. Num jogo tudo pode acontecer. Eu estou falando na rotina de uma competição. Curiosamente, Em 5 jogos. Curiosamente, nesse Campeonato Gaúcho, e até ontem foi uma lembrança que foi feita no final da partida, o time titular do Grêmio no Campeonato Gaúcho aplicou uma goleada de 3-0 no Juventude e de 4 no São Luís. O time reserva aplicou 4 no Novo Hamburgo, 3 no Juventude e 3 no Caxias. Só empatou lá com o Aimoré e, na minha visão, só empatou por culpa do goleiro, porque o Paulo Vitor falhou. E da eliminação também, vamos dar a favor dele, que Não. realmente estava escuro. Quem estava lá disse, eu não estava lá. Eu estava lá, estava escuro, mas o gol, não dá, né? O gol que sofreu, sim. Mas o Grêmio também naquela partida fez um gol só e não teve produção para baixo. Mas o Grêmio não sofreu a ponto de tomar um segundo gol. Não. O gol que toma é de uma falha do goleiro, né? Sim. Então também Uma a gente falta pode levar que o Vico fez Bom, desnecessário. Vico que melhorou, viu? É, do último jogo para agora, melhorou. Mas eu acho, ontem o Renato, para mim, fez as 3 alterações que ele tinha que fazer no jogo. Tirou o Vico, que estava bem, mas estava baixo. Posso pontuar duas coisas? E tirou mais o Jean-Pierre. Tirou o André também. Né? O Jean-Pierre tirou porque tomou uma pegada Sim, que, tomou rapaz... uma pegada, mas... Ele estava rengo já, coitado. Não, estava, mas Rengo, antes mesmo disso, o jogo Ele acho que foi não muito estava pro caçado, Jean-Pierre. ele foi muito caçado. Tudo bem, mas eu acho que não era o jogo estava dele de uma também. intensidade, de uma velocidade que não é. O Jean-Pierre é um Ainda jogador assim deu uma mais de assistência para gol. Não, a assistência que ele dá Jogando pro gol do meia boca. PP é assim, a foto, claro, o lance a gente não consegue perceber, mas a foto que o Lucas Webel do Grêmio faz, do momento que ele dá o passe, é surreal, porque ele tá olhando para trás, ele olha para os companheiros atrás e o passe vai pro lado. Isso. Ele mata o marcador dele, porque o marcador dele tá esperando que ele vá devolver pro Rômulo, Isso. que tá na frente dele e ele abre pro pé direito. Muito inteligente. Nós vamos passar, então, só resumindo aqui. Vocês Eu têm queria a lateral só direita. uma coisa aqui então, sobre pontua. isso. É que ontem eu fiz até um tweet que foi bastante comentado e em cima disso que tu tá falando. Entrosamento, o futebol que o Grêmio joga, tanto com os reservas, quanto com o misto, quanto com o titular, ele está muito acima de todos os outros. Sim. Mas também passa por uma coisa que a gente falou ano passado aqui e que faz diferença, que é a qualidade do jogador. Eu vou dar um exemplo. Tu pega aquela bola ali, tá, que o Jean-Pierre toca pro PP, se o PP é o Potker, a bola vai na bandeirinha de escanteio. Mas tem, então tem a qualidade do jogador. E ontem, a qualidade faz diferença. E ontem velho. o Grêmio não botou no banco de reservas o Montoya, né? Que fisicamente... Não, claro, eu tô... É uma maneira de Mas elogiar também. eu vou pegar- O Grêmio deixou um cara que tá brigando pela titularidade fora. E o Marinho, Eu vou pegar ficou no no jogo banco, pelo eu menos. vou pegar no jogo de ontem, isso que tu tá falando, do outro time. Tá? Sim. O time do Pingo, o time do Caxias. Que até jogou bem, viu? Aí é que eu quero chegar. Um time ajustadinho, bem distribuído em Bem campo, com armado, movimentação. tá de parabéns, Só viu? que a qualidade individual dos jogadores Fez do Caxias, desculpem aí, são profissionais, mas a qualidade individual é muito baixa, é O fraca. Renato reconheceu fraca. isso, É fraca. Então, os jogadores do Caxias estavam na posição corretamente, não conseguiram acertar o passe. Se tu igualar tecnicamente o jogo, das condições táticas, até ali os 10 minutos do segundo tempo, o jogo foi igual. Foi. Embora o Grêmio no primeiro tempo já pudesse ter feito gol, mas... Isso, mas e aí, depois no segundo, o Caxias também. Tá, agora vamos pontuar então. Só que daí, tecnicamente... Nós estamos com as posições em aberto. No gol, Na minha opinião, concordo com os dois da ponta ali, ó. Pra mim, o Júlio César, hoje, como torcedor tudo e bem. jornalista... Mas eu digo que está aberta para disputa. Tá mim, exemplo, o Kahneman Jeromel não está aberto para posições que estão em disputa. aberto não é absoluta. Para mim, posições que estão abertas. Se me Lateral permite, direito. Rogério, Vamos ajudar. lá. Goleiro, Tá, os lateral dois direito. laterais
Tanto na esquerda também? Na esquerda, pra mim, depois do ontem... Não, mas assim, ó, Tu não paga depois de 5 ontem... milhões por um jogador e pra ser depois reserva. de ontem, ainda perguntei pro Renato, foi a prova de fogo do Juninho, né? Ele foi muito acossado. Foi a prova, E porque ele se ele, todo mundo recupera disse, no jogo. Tá, todo mundo vamos- diz, o Juninho não sabe marcar. Tá, vamos adiante. Pô, Atacaram Vamos só em cima adiante. dele, né? Vamos adiante. os dois laterais, Sim, tá. o os primeiro dois- volante, pra mim, tá em aberto, Rômulo e Michel. E o centroavante? O lado direito do campo, Rômulo... Mas como? O Grêmio Rômulo ou joga, Michel? não. Rômulo ou Michel? Rômulo ou Michel. Não, mas aí tu vai botar um jogador a mais. Não, Romulo ou Rômulo Michel. ou Os Michel. dois brigando Tá, e por uma o vaga. Matheus... Não, calma, tu não deixou chegar ainda aí? Ah, mas tu tá aberto entre Matheus e Maicon também? Também fico aberto. Vocês também ficam com... Não, eu. Não. Não, aí não. Não, Na cabeça do Renato, eu acho que não. Tem o que eu penso e o que o Renato não, pensa. mas nós estamos falando por nós aqui. Pra mim, os dois laterais, o goleiro, os dois volantes, o cara pela direita e o É centroavante. que eu particularmente não abro nos dois laterais, porque o Cortez Léo é Moura muito é regular. titular. O Léo Moura só não é titular em função da questão física e técnica. A partir do momento que o Grêmio Não renovou sei. seu contrato com ele, Não sei, tenho essa dúvida. Eu também. E Léo Moura, sim, mas o Cortez, eu quero embora essa questão do investimento, o Grêmio está pensando no futuro. Esse rapaz, se ele Tem continuar 21. na progressão que ele vai ser vendido muito mais Não, caro tudo bem. Só que aí do que que esse tá. milhões. Só que tem que jogar, né, Então pra vamos lá, Não, vamos sim, lá. calma. O Renato vai levar mais um tempo ainda, os dois Mas eu queria goleiros. falar dos volantes. Sim, mas é que senão nós não vamos ter. Vamos falar só de Grêmio, Babaris. mas só Nós sobre estamos esmiuçando só- tanto. Eu quero só pontuar isso. Então, os dois goleiros. E o Renato, na opinião de vocês, ele continua o rodízio dos goleiros? Sim. Continua o Mas rodízio ele na tá lateral indeciso. direita? Apesar que o Rogério Vai Godoy disse ontem que o titular é o Paulo Vitor. A gente então- perguntou, e ele disse, o titular é o Paulo Vitor. Só que aí que tá, o jogo de ontem já mostrou que na bola rolando, o Júlio deu mais mas resposta. E ele deu uma saída de gol no outro jogo, acho que foi contra o... São Luís que ele jogou. Mas aí Na a Juventude gente, que ele jogou, perdão. a gente sabe. Que ele sai do gol, a antecipação. a mesma coisa do Marcelo Lomba no Internacional. Só vai ser titular quando tiver um episódio em que o outro... Mas o Lomba ficou, né? Mas porque teve um episódio, porque das outras vezes ele entrou e o... Não, mas voltou. a favor Mas eu dele. acho que o Ele episódio jogou o Grenal, é- tomou 3 no Grenal e o Odair segurou ele. Mas tomou o episódio, pra mim, não teve culpa, mas o outro não estava em condições. Não, Mas sim, aí mas tá- ele poderia ter posto um Eu juvenil. concordo Não, contigo. não. Tô Concordo falando contigo, nessa mas situação. o episódio do Grêmio na disputa dos goleiros são os jogos, né? Os episódios até aqui. tudo bem. O goleiro titular, em tese, o Mas tu Paulo não Vitor... pode tirar, mas nenhum treinador tira nessa circunstância. Não, eu Nenhum concordo treinador com tira o nessa Rogério, circunstância, senão concordo. tu queima o outro. Então não tira nessa circunstância. Não vai tirar. Tem que ter um episódio Pobre Júlio. que... Ainda mais o Renato, né? Não. Pobre Júlio, O então. Renato insiste nos caras, então... Não, vou dar um exemplo. E o Paulo Vitor... Tá, olha Pra aqui, ó, encerrar aqui, ó. vamos passar, porque senão nós não vamos conseguir abordar, inclusive nós vamos falar do teu ídolo, Tom Brady. Tá? Mas o maior debate Achei que era é o o Renato. centroavante. Acho que o maior debate é o Mas centroavante. o centroavante também é a questão do Mas é tempo. um debate bom, porque os dois estão bem. Sabe? É a questão do Viseu tempo. e Jael. Vai continuar o Jael E o até Renato tá o... apaixonado pelo André. Ele é Não dá. apaixonado pelo André, não adianta. Não, ele não quer desperdiçar o dinheiro. Não, mas ele é apaixonado, não pode ser o Bavarese. Também pode ser. O Também. André fez um jogo razoável, tá? Sim, Se tu equiparar os dois tempos, ele foi mal no primeiro Melhorou e no segundo. melhorou no segundo. Então ele fez um jogo Melhorou razoável. até, melhorou. Tá, Razoável. Então nós vamos falar de jogo razoável, nós vamos falar em seguidinha para ver o que vocês pensam do jogo de hoje, se vai ser bom, razoável. Muitos telespectadores Isso vai dar mandando mensagem aqui, quero selecionar o que tem do Grêmio, vamos ver Eu aqui. queria ter tantas oportunidades Vamos na ver. vida quanto o André tem com o Renato. Deixa eu ver Muita aqui. gente. Olha aqui, ó, o Chicão, o José Luiz Burtê Sandri. Rogério, gostaria de saber se o Grêmio está buscando um lateral direito e um zagueiro. Segundo ele, não dá para depender do Léo Moura ou do Marcelo Oliveira. Ok, a opinião dele. Não vamos discutir a opinião do Chicão. Só saber, o Grêmio está buscando lateral e zagueiro ou não? Segundo o Alberto Guerra, um jogador por setor. Segundo o Renato, não o lateral, né? É esquerdo, não. Porque Leandro Schir de Estrela ligada aqui na RDC TV, diz o Leandro. Deixa eu ver o que é mais do Grêmio. O Leonardo Gomes, o Márcio Souza, o Leonardo Gomes tem que idade mesmo? 20 para 21. De 20 para 21 que vem. Não É que se tá vai... mais perto do 21 Ah, do que do bom, 20, tá, por isso. explica. Não, eu acho, essa expressão eu acho um negócio fantástico. É do 20 para 21, Tá mais perto do A gente 20 entende do que que tá do mais perto do 21. 21. Mas não poderia jamais ser do 20 para o 22, concorda? Se for gato. Não, aí é o contrário, do 22 para o 20. Olha aqui, ó.
O Sérgio Luiz Rite Moreira, Bavaresco, tu voltou mala, hein? Que comparação sobre lateral, não sei o que tal, tá te corneteando. Tá, deixa eu ver quem mais aqui a respeito do... o Caco Garcia, quem é esse jogador Rodrigues que estava no banco do Grêmio ontem? De onde ele veio? Tonhão. Zagueiro. Ele pediu para ser chamado de Rodrigues. Veio da onde? Não, pediram da onde que ele veio? Ele veio de um time aqui do interior gaúcho. Mas ele é o quinto zagueiro do elenco, tá definido já. É ele. Se o Grêmio contratar, daí passa o Rodrigues. O Vinícius Portes, o Maicon tem validade de mais uns 2 ou 3 meses em alto nível no máximo. O Matheus só não joga por bruxismo mesmo do Renato, diz o Vinícius Portes. Acho que não é 2, 3 meses do Maicon, acho que ele vai mais. É que nesse caso não é ruim, né? E bruxismo... Não é ruim ter o Maicon como bruxo. E bruxismo ele tá simplificar demais, né? Deixa eu ver o que mais que nós temos do Grêmio aqui. O Mário Souza Bavaresco está dizendo que tu parece o Jorge Cajuru. Fisicamente? Cajuru? Não sei não, acho que... me serve, eu vou virar senador, então. Então. E daí, naquele dia, naquela bagunça, era um dos caras mais sensatos que tinha. Pra tu ver só, né? O Jorge Cajuru no Senado Federal, um dos caras mais sensatos. Mas foi, não foi? Foi, mas eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Nossa, que cena mais... Não vamos nem entrar no mérito, que cena patética, mas ele é macho. Depois que ele encarou aquele boxeador meu Deus tá certo que tinha um monte de gente para apartar, mas tudo bem. O Emerson Figueiró tem que jogar Maicon e Matheus juntos, é a minha opinião. Há um tempo atrás se falava a mesma coisa entre Arthur e Maicon. E o Renato botou os dois juntos e deu certo. Não, mas não dá para comparar o Arthur. Hein? Não dá para comparar o Arthur com o Matheus Henrique ainda. Completamente diferente. Nossa! É de Santo Ângelo aqui que é está vindo impossível tu comparar um cara que é titular do Barcelona com um guri que está começando, né? Mas o Matheus já mostrou que... Não, tem potencial. Mas eu sigo achando que ele é totalmente diferente. O Márcio diferente Martins Fraga diz que o Capixaba joga mais que o Juninho Capixaba joga mais que o Cortez. Com a bola no pé, sim. Eu acho o Cortez mais constante. O Cortez nunca baixa de 6, 7. O Capixaba ele oscila um pouco. O Jonathan Quirino, o Renato tem que parar de insistir no André, não dá mais. E o Marcelo Caju está dizendo para que eu anote o nome do Rodrigues, que esse ano logo vai ser titular. Diz que joga muito, jogou na base do Cruzeiro. O Marcelo Cruzeiro pergunta para ele aí, pro Caju, que Cruzeiro? Cruzeiro daqui ou Cruzeiro de Minas? Daqui. Curioso, rapidinho, Rogério, que o Grêmio contratou ano passado um quinto zagueiro nos moldes do Rodrigues, que era o Antonini, né? Que era o parceiro de zaga... Matheus, Antonini? Matias. Que era o parceiro de zaga do Antonini agora na transição, e quem subiu foi o Rodrigues, e não o Antonini. Na verdade, se a gente for voltar bem antes, o Grêmio contratou da Série C do Campeonato Brasileiro um zagueiro chamado Anderson, que era para ser o quinto zagueiro, depois acabou sendo repassado. Jogou na lateral direita. Vocês estão indo para o quinto zagueiro do Grêmio. Não, calma, o Caju que citou o quinto zagueiro, tu que veio com o Caju com o recado do Tonhão. O Caju que vai ser titular, diferente. Não, que é o quinto zagueiro, que é o Tonhão. Vai ser titular. Muito gente boa, meu amigo, mas... Parceirão. Gente, vamos falar em seguidinha do jogo de hoje à noite do Internacional. Alguns já estão dizendo aqui que é o jogo do dá ou desce, né? Dá ou desce para qualquer um dos treinadores aí. Estação Verão Sesc, agora também em Porto Alegre, tradicional no nosso litoral sul, litoral norte do nosso estado. Estação Verão Sesc está em Porto Alegre nos finais de semana de janeiro e fevereiro. Passou janeiro, agora, durante o mês de fevereiro, Estação Verão Sesc aqui em Porto Alegre, com diversas opções gratuitas de esporte e de lazer. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe você também. Programação completa você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fê Comércio Sesc RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Zafari. Passe no Zafari, você vai sair de lá
satisfeito, tenho certeza disso. Tá, só clareando então o que disse o Marcelo Caju, esse Rodrigues, ou Tonhão, como queiram, não veio do Cruzeiro de Belo Horizonte. Não, ele veio do ABC. Ele veio do ABC. Do ABC. Tonhão. Mas não jogou... Antônio Rodrigues, Tonhão. Mas não veio, não jogou no Não, o Grêmio pagou 1,5 milhão de reais. Eu acho que o Tonhão, quero dizer pra ele o seguinte, ó, não sei se foi tu que pediu pra trocar o nome, mas Tonhão é muito mais nome de zagueiro do que Rodrigues. Mas aí o Rodrigues já tá meio espanholado. Já também, teve o Rodrigues, que era Bom, tem o Ibanez do Fluminense, né? Tá pra sair já, né? Que é gaúcho de canela. Tá aí pra Atalanta. E utiliza o Ibanez porque é mais parecido. Se botar, ao invés de S no final, o Rodrigues, botar um Z, então aí é mais fácil ainda. Bom, fácil ou não fácil hoje para o Internacional conseguir... Eu ia dizer a primeira vitória, mas o Internacional ganhou na primeira rodada, né? Olha, ainda bem, torcedor colorado, que aquele gol lá, eu já ia dizer um golaço do Emerson, né? Mas foi mais o falho do Carlão lá, enfim. Aquele lance, aqueles 3 pontos, 2 pontos a mais do que seria o empate, é que estão salvando o Internacional de estar na lanterna hoje. Porque a lanterna é do Brasil, né? Com 2 pontos. O Internacional... não entrasse aquele gol, estaria na lanterna também do Campeonato Gaúcho. Não está muito melhor, né? Mas a gente pode pensar também que o Inter perdeu aquele pênalti contra o Veranópolis, né? Se o Sobis também não tivesse batido, poderia ser 3 pontos. Mas aí nós vamos pensar que também o Daronco não marcou um pênalti a favor do Veranópolis. E também não marcou o pênalti da Rafior, tem que ficar no São Luís, desculpe. São Luís que perdeu para o Internacional, justamente. Isso, exato. Por produção, vamos analisar a produção, que eu acho que é o dado mais interessante para a gente fazer uma avaliação do desempenho até aqui. Né? Por produção, não merecia ter ganho o São Luís. O São Luís teve mais chance. O empate era mais justo. O empate era justo. São Luís teve justiça não existe. Não, é que eu não quero fazer comparação de, se tivesse isso, tivesse isso. Sim, eu quero analisar a produção. Concordo. Então, não mereceu ganhar do São Luís. Quer dizer, talvez tenha merecido não perder pro Pelotas. A derrota... Não, pro Pelotas você não mereceu. Eu diria vitória. Não mereceu. Vitória. Empate também Mas, seria. na minha opinião, contra o Veranópolis também não merecia ganhar, apesar do pênalti, porque teve um pênalti que não foi dado no primeiro tempo a favor do Veranópolis. Também concordo. Mas é isso. E qual é o outro jogo? Qual foi o quarto jogo que eu estou me esquecendo? São José. Ali mereceu. Aí mereceu muito perder. Então, assim, no desempenho, ele teve um jogo que ele não mereceu perder. Mas é o conjunto da obra do Internacional, é isso que a gente está analisando. O Campeonato Gaúcho de hoje, a tabela, se a gente olhar a tabela do Campeonato Gaúcho hoje, o único que nos decepciona é o Inter. Assim, a gente tinha uma expectativa que o Inter pudesse ser um pouco melhor e tal. Perfeito. Porque o único que decepciona é o Inter. Porque o vice-líder do Campeonato Gaúcho hoje, o São José, é aquele que no princípio do campeonato a gente estranhou a derrota para o Aimoré, que ninguém esperava. Era um time... Né, é o mais forte dos times do interior. Foi bem na rivalidade, ó. E aí agora o São José tá lá, vice-líder, 9 pontos, brinca. Quando joga até perde no princípio, como foi pro Veranópolis ontem. Mas depois o técnico, que é muito bom, vira o jogo no intervalo. Mas o Juventude não foi isso? O Juventude não venceu a primeira, depois teve dificuldades e agora venceu fora de casa de novo? Não, e empatou em casa. Não, mas ele teve o mérito contra o Brasil. Depois nós vamos chegar no Brasil, né? Que vai jogar com o Inter agora. O Brasil, eu assisti o jogo, Juventude e Brasil, só para fazer uma comparação, tá? O Brasil, no segundo tempo, jogou muito mais que o Juventude. O primeiro tempo, não. É aí que eu quero chegar. Assim, não é um mau time o Brasil. Aí é que eu quero chegar. Está evoluindo o Brasil. Mas vamos novamente chamar o repórter Pedro Oliveira para nos contar, né, essa prévia aí de Internacional e Brasil de Pelotas. Hoje à noite, qual é o horário lá no Beira-Rio? 8h40. 8h40, conhecido também como 20h40 ou 20 para as 9 da noite. Tudo bem, vamos lá. Pedro, fala, Pedro. Depois de 3 jogos sem vitórias e diante de muita cobrança, o Internacional enfrenta o Brasil de Pelotas na noite de hoje. Sim, a gente joga sempre para ganhar, né? Agora é um partido que não podemos deixar mais pontos, não podemos tomar gol, temos que tratar de fazer gol e ganhar, seja como seja. Pelo segundo jogo seguido, o Colorado vai a campo com força máxima. Apenas o William Potker, com uma fratura no nariz, é desfalque. O time que deve jogar tem Marcelo Lomba no gol, Zeca na lateral direita, Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta na zaga e Iago na lateral esquerda. Rodrigo Dourado e Edenilson são os volantes, o meio de campo é Neilton, D'Alessandro e Nico Lopes e no ataque, Trellis. A gente tem uma base, né? Agora chegaram companheiros novos, mas a gente tem a base, estamos treinando dia a dia,
Temos que melhorar, a gente se cobra e vamos melhorar isso aí para não tomar gol, para fazer gol e que as vitórias cheguem. Nos primeiros 4 jogos, o Colorado sofreu 5 gols, um número muito alto para uma defesa que se mostrou muito confiável em 2018. Acho que, como te falei, é começo agora de temporada, a gente tomou alguns gols de, acho que detalhe, acho que falha coletiva. A gente vem treinando bastante, vem conversando para corrigir isso e para nas próximas partidas não acontecer. E, claro, quando a gente não toma gol, então a gente fica mais perto da vitória, então a gente tem que voltar a ser aquele time forte, aguerrido e buscar a vitória. No primeiro e único jogo do Inter no Beira-Rio, o torcedor compareceu em peso. Foram 17 mil colorados, que viram a derrota de virada para o Pelotas. Para hoje, a expectativa é de 15 mil torcedores. Estes que vão empurrar muito, mas também cobrar o time colorado. Sim, a gente se cobra muito, porque o Inter é muito grande, não é acostumado a perder. Eu não gosto de perder, meus companheiros também não. Nos cobramos muito e vamos melhorar. Agora, a segunda, temos um jogo importante aqui no Beira-Rio. Vamos ir pela vitória e ter sequências de vitória. E é assim, num momento conturbado e com muita cobrança por parte dos torcedores, que logo mais o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas. O Sérgio Luiz Ritt Moreira já está caindo da poltrona, do sofá, da cadeira onde ele está aqui. D'Alessandro ainda. O Internacional, uma vez, cunhou uma frase, quando ia demitir um treinador, não demitiu, disse que o Internacional, nem me lembro quem era o presidente na época. Pedro Pausati. Pedro Pausati. Internacional vai mudar, não mudando. Tá? Era o Celso Rotti. Era o Celso Rotti. Celso? Não. Sim, 97, 98, Isso, 98. Celso. Mudar não mudando. Para variar, agora, mudar não mudando. Essa escalação do Internacional, porque hoje eu ouvi dizer, Internacional vai modificado. Onde é que tá? É o que o Sérgio Luiz Ritt pergunta para mim no WhatsApp aqui, ó. Diogo, com a escalação do Inter eu já te digo se ganhamos ou perdemos. Mas qual é a modificação que tem? O Zeca, né? E o Neilton. Para um pouquinho, o Zeca. Neilton entra na vaga do Potker, que está em e o Zeca volta para ter a primeira chance. E o centroavante fica sendo o Trellis, que não estava sendo titular. Mas foi contra o Veranópolis já. Sim. Se manteve, tá? Só um dado, Rogério. Não tem nada de novo. O meio-campo continua sendo o mesmo do ano passado. Não, tá aí o Patrick, né? Como assim? O Patrick saiu. Tá, mas... Mudou? Não, mas a ideia, mas aí o D'Alessandro era antes. É a mesma. Mas o D'Alessandro era antes do Patrick. Aí voltou o D'Alessandro. Sempre jogou D'Alessandro e Patrick. Tá, mas aí era outra função, era outra maneira de jogar. Tá, mas agora em relação ao ano passado não tem mais o tripé que tinha. Mas como é que vai ser o ataque do Internacional? Nico, Trellis e Neilton. Isso. Então, mas antes... Eu não tenho a certeza que vai mudar o tripé, Diogo, sinceramente. Quem é que vai ser o tripé? O D'Alessandro? Eu vejo o D'Alessandro podendo jogar por dentro. Então, na ideia do Odair. Tá louco. O D'Alessandro nos últimos jogos da Internacional tá vindo buscar a bola lá na intermediária, sim, né? mas é que a bola não chega também, né? Pois é, então quando vê ele vai querer qualificar a posse de bola. Eu não sei se não vai mudar esse. Mas o D'Alessandro voltando para buscar também a bola não vai chegar lá. Sim, porque não tem como pegar e levar, né? É impossível. Eu vejo que vai manter a mesma coisa. Eu esperava mais do Internacional com modificações no trabalho técnico daí. Esperava ele fazer mais testes, mais amostragem, porque esse time base a gente já viu que pode render. Esse time base, essa ideia base. Eu gostaria de ver mais testes. Gostaria de ver o Nonato, gostaria de... Até os contratados. Se ele tivesse vencido, ele faria. Põe o Richet. Eu acho que esse não seria o jogo que o Odair faria. Mas vamos lá, o planejamento foi equivocado então. Bom. O planejamento foi equivocado desde o seu início. E quem impressionou o Odair na entrevista coletiva, se eu não estou equivocado, foi não foi nem o Odair, foi o Roberto Mel, foi a Júlia Goulart lá em Veranópolis, no empate 1-1. Qual foi o planejamento que vocês estruturaram? Era utilizar a garotada, era os contratados, era o time titular? Porque tá uma bagunça. Ninguém sabe qual é o planejamento. Olha aqui, ó, é legal. Eu vou sugerir que as nossas colegas façam essas perguntas raiz, sabe? Porque a tendência é sempre dos entrevistados serem menos duros, vamos dizer, quando são as mulheres que fazem as perguntas. Eu estou para te dizer, eu acho. Mas eu não quero. Ele ficou bravo com a pergunta. Bravo. Tudo bem. Mas se é tu que faz essa pergunta, já vai para o embate. Não, mas eu acho que não vamos menosprezar Mas ninguém está menosprezando, eu estou fazendo justamente o contrário. Sim. Eu não quero que passe. Eu estou enaltecendo, inclusive, essa pergunta feita pela Júlia Goulart. Eu sei que sim. Eu disse uma pergunta raiz. Eu acho que o interlocutor da pergunta, no caso, o respondedor da pergunta,
ele não pode se achar mais, entre aspas, valente, porque ele está respondendo para um repórter homem. Mas não é questão de valente, é que ficar menos valente. Não é questão de ser valente ou menos valente, é questão de educação. E vou te dar o exemplo. Vê a reação que tem os jogadores com bandeira, com auxiliar de arbitragem, quando é uma mulher e quando é um homem. Que pena. Vão muito mais para cima do homem, vão muito mais para o enfrentamento. É isso que eu estou dizendo. E essas perguntas, claro, o Diogo tem coragem para fazer, os outros colegas repórteres homens acreditam também. Eles deveriam tratar a bandeira mulher igual eles tratam os homens, para o bem e para o mal. Ao contrário, eu acho que tem que tratar os bandeiras homens como tratam as mulheres. Não pode ter o machismo na hora da reclamação. Porque isso está uma coisa demais no futebol brasileiro. Não, concordo com a maneira como os jogadores se dirigem para os integrantes da arbitragem é de uma falta de educação total. Total. E os árbitros, por sua vez, tinham que estar respaldados para simplesmente dar cartão vermelho direto. Os árbitros também, muitos deles, ou são lenientes, não quero entrar no mais, não é nosso pauta agora, ou às vezes eles também são mal educados. Mas ainda falando sobre essa ideia que o Internacional teve nesse início de temporada, eu vejo que foi completamente equivocado, porque à medida que a gente viu um time do Internacional na temporada de 2018 se baseando excessivamente no estilo de futebol físico, a gente teria absoluta certeza que na segunda rodada do Campeonato Estadual o time não ia estar na ponta dos cascos e ia sofrer. Se o Internacional não mudasse a sua ideia, como não mudou até agora, não mudou na primeira, não mudou na segunda, vejo que não vai mudar na quinta rodada do Campeonato Estadual, ia sofrer. E a panela de pressão ia aumentar. Quer ver como uma coisa é uma bagunça? Pode até ser que não seja uma bagunça, tá? Não vou ser tão duro assim. Mas o torcedor do Inter que está nos acompanhando, ele pense comigo. O Internacional escreveu uma lista de 9 jogadores da base para o início do Campeonato Gaúcho. Só 3 clubes do Gauchão fizeram isso. Inter, Grêmio e Juventude, ok? Nessa lista de base... É os que tem base mesmo. Os de São José também tem. O Internacional não escreveu o menino Heitor, que estava na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até aí, tudo bem. Tá dentro do ok. Quando machucou o Zeca, o Inter improvisou o Bruno José e o Bruno estava ainda se recuperando da parte física e aí trouxeram o Heitor de volta. O Bruno José, coitado, que é um atacante, jogou 2 vezes na lateral direita. Aí acabou a lista de base, né, no dia 30. E o Internacional teve que entregar sua lista oficial. 4 jogadores da base foram inscritos. Quem? O Pedro Lucas, que jogou uma e nunca mais foi aproveitado. O Roberto, que foi 2 vezes aproveitado, foi bem numa e mal na outra. O Nonato, que sequer jogou, que ninguém sabe se ele pode render ou não porque o Odair não usa. E o Heitor, que não ia ser inscrito, que estava na Copa São Paulo, que ia entrar de férias, que só foi trazido porque o Zeca machucou. Aí o coitado do Bruno José, que pagou os pecados jogando na lateral direita... E já vinha treinando. Ficou fora. Mas posso acrescentar uma coisa nisso aí? O Heitor é um dos jogadores que o Internacional aposta, né? Apostou depois que o Bruno... Não, sim, mas eu digo que o Zeca machucou. E porque não estava... Não, tá certíssimo. E eu vou acrescentar o Rualano, que o Inter exportou, na minha opinião, no momento em que ele poderia... Não, e vamos ser honestos, o torcedor do Internacional, ele não está só bravo com as apresentações do Internacional. O torcedor do Internacional está bravo também porque, por exemplo, o Internacional contrata o Santiago Trellis, e o Santiago Trellis é melhor que o Pedro Lucas, por exemplo? A gente não sabe, mas tudo indica que não. O Internacional contrata o Guilherme Parede, paga R$1.250.000 por 25% do passe do jogador, empresta o Rolando, o Parede. É melhor que o Neto? É melhor que o Richard? É melhor que o Sarrafiori? Que o Bruno José? Que o Bruno José? Eu vou traçar um paralelo. Então, é esse sentimento, essas contratações que ficam sobressaindo de jogadores do mesmo nível, acaba irritando o torcedor. Não tem planejamento porque o Rualano foi titular do Internacional na primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Passaram-se 3 rodadas, porque o Internacional vai jogar quinta apenas hoje, e o Rualano já foi. Não, e era um jogador no estágio mais adiantado de aproveitamento. Traço o paralelo, porque aí nós vamos encerrar o Internacional, porque tem o Internacional positivo logo em seguida. Que talvez o telespectador vá me criticar, o pessoal aqui da bancada, mas que talvez vocês entendam um pontinho de ligação que eu quero fazer. Qual era o planejamento do Grêmio no início do ano? Usar a transição. Isso. Aí o Renato foi lá e disse, não, a gente não vai usar a transição, a gente vai usar o grupo reserva, vai começar e eu vou dar chance para todo mundo.
Aí se criticou, de certa forma, o Renato por alterar esse planejamento. Que o Grêmio não teria essa organização, não teria tanta confiança assim no transição e que o Renato estava matando a bola no peito e colocando o grupo reserva. Aí o Inter, o que se dizia no início do ano? Não, nós vamos utilizar os jogadores do grupo principal, mas aproveitar 10 jogadores da base nesse início de ano para dar chance para todo mundo, para dar chance para a nossa base. E aí o que aconteceu? O Grêmio está subindo jogadores da base com qualidade e aproveitando eles junto com os titulares. E o Inter, que em tese faria isso, está colocando os jogadores titulares. Dos 9 lá da lista de base, vai aproveitar 4 e mesmo assim não tem aproveitado. Se o Messias tivesse vindo, o Roberto, por exemplo, não teria chance. Então, o que se, em tese, o Inter disse que ia fazer, quem está fazendo é o Grêmio. Mas numa hora dessas, você pode, que está de pressão internacional, o Internacional tem que trazer um zagueiro, sim, um zagueiro escolado, ou cascudo, como é a expressão de momento aí. Mas queria trazer o zagueiro nesse momento. Pode trazer o Messias. O Messias é melhor do que qualquer um desses aí. De Portugal já. Melhor do que qualquer um desses aí. Bom, e só aquilo que o Bavaresco tinha prevenido antes, o Brasil, apesar de estar na penúltima posição, é o vice-lanterna, né? Se vence, passou. O Brasil está crescendo de produção. Jogou bem contra o Juventude. Está crescendo de produção. Tá? Então, tempo, é um jogo interessante hoje de noite aí para se assistir. Vamos falar do Internacional, eu disse Internacional positivo, que foi bicampeão sul-americano aí na categoria sub-13. Previsão de 15 mil hoje no Beira-Rio. O jogo é cedo, pode até ter mais gente, né? Pode até ter mais gente. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos conferir aí uma das casas do Vivenza Serena, esse empreendimento em Canela, na Serra Gaúcha. São 6 casas, a gente mostra por programa aqui uma casa de cada vez. Vamos ver a casa número 1 desse empreendimento, Vivenza Serena. Vivenza Serena, em Canela, próximo ao centro da cidade, inclusive. Vamos falar de Inter bom, positivo aí. O Inter Sub-13 foi bicampeão sul-americano, venceu nos pênaltis o Independiente da Argentina. Já tinha na fase de classificação vencido o Independiente no tempo normal por 2-0. Na final estava vencendo por 2-0, cedeu o empate em 2-2, mas o goleiro do Internacional, como é o nome do menino? O goleiro do Internacional? Base. É Cássio, aí. não? Cássio. Acho que é Cássio. Cássio, o nome do menino. Isso que é. Tá? Pegou 2 pênaltis. Pegou pênalti contra o Olímpia na semifinal e pegou pênalti. E lá no Paraguai, isso foi disputado no campo lá da sede da Comebol. Aparece a Comebol atrás no vídeo até. Então, vamos dar uma olhada. A mãe do Cássio estava gravando aí o lance que foi decisivo, definitivo para a conquista aí do título, que foi o Cássio defendendo o último pênalti cobrado pelo jogador do Independiente. Vamos dar uma olhada no vídeo aí. Cássio Penafiel Acosta. Onde é que foi esse jogo aí? Acabei de falar. Luke? Não tá ouvindo, cara? Não. Ele fica nos tweets dele lá, não ouve. Larga o Renan Calheiros de mão. Eu já vi essa imagem.
Feliz aniversário, meu filho, teu presente. Teu presente. Teu presente, meu filho, feliz aniversário. Para de chorar, para de chorar. Bom, aí você viu o choro, né, compreensível da mãe do Cássio. E como é que ele diz ali? Para de chorar, para de chorar. Diz pra mãe. Para de chorar, para de chorar. Qual é o Cássio nome? Penafiel Acosta. Cássio Penafiel Acosta. Isso, 13 anos. Tava de aniversário um dia. Tava de aniversário no dia. Mas esse detalhe aí. Que ela diz ali, né? Teu presente, meu filho, teu presente. Muito legal. Vamos mostrar a foto aí da Tem que botar delegação. no silencioso a próxima vez que gravar ali a mãe. Brincadeiras à parte, senão fica vazando o Mas WhatsApp. era emoção. Vamos botar a foto da delegação do time aí. campeão. Foto do time. Tá aí. Fiesta Sudamericana de la Juventud 2019, é isso. Aquele prédio lá atrás é o da Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. Né? O Internacional tinha sido campeão o ano passado desse torneio também, né? Já a convite. E aí foi. Né? Ele participou a convite no ano passado e aí ganhou o ano passado. E ganhou esse ano, claro, também. Que é treinado pelo Caetano Ramos, né? Que é o segundo ali na foto, né? Na tela da direita para a esquerda. Vou mostrar a foto do Caetano. Tem a foto dele com a taça, não tem? A foto do técnico. Do técnico, tá aí. Cumprimento. Tentei falar com ele por telefone ontem, não sei se ele estava em deslocamento ainda lá de Assunção, ou de Luque, para ser mais preciso, né? Luque é como se fosse Canoas, em relação a Porto Alegre. Muito bem. Então, parabéns, cumprimentos aí à garotada do Sub-13 do Internacional. Ainda falando de Sub, né? Que vergonha essa seleção Sub-20, por mais que a Venezuela tenha se qualificado nas divisões de base, especialmente. Bom, mas olha, vice-campeão mundial. Com todo mas a maneira como jogou diante da Venezuela foi vexatória. Hoje, a seleção brasileira, tanto no principal quanto nas categorias de base, ela vive de uma história que está serigrafada na sua camisa, né? Das 5 estrelas do título mundial. Fora isso, a seleção brasileira não tem nada. A base é uma várzea, né? Os treinadores ninguém conhece, o estilo de futebol é toca no melhor e vê o que acontece. Sim, exatamente como né? na seleção principal. Tudo, é tudo assim. Aí o treinador, o nosso querido Carlos Amadeu, que com todo o respeito ao treinador que ele possa ser, possa se tornar no futuro, né? Apesar de já ter 54 anos, eu tenho uma dúvida. Por que ele quer mudar o time? E aí, quando vai aproveitar para mudar o time, tirando uma ou outra peça, ele muda tudo. E aí ele quer que os caras resolvam. Eu não vou criticar o Rodrigo pela falta que ele fez no jogo contra a Venezuela, porque ali é assim, ó, ele não deveria ter feito, tá? Tá errado, ele não deveria ter feito. Mas ali é a gota que falta pro copo dele explodir. Tá, mas são duas coisas separadas. Não são, Isso que eu tô Bavaresco. falando é uma coisa e o caráter do jogador é outra. Não, mas aí não é um jogador sem caráter, né? Que esse menino está sendo, infelizmente, produzido um outro Neymarzinho. Só que é menos bola, né? Não vou nem... muita pressão. Não estou discutindo porque a bola. O técnico, ficou claro no jogo contra a Venezuela, o Brasil perdendo de 1-0, o Amadeu diz assim, faz a jogada e toca pro Rodrigo. Como é que tu vai criar, como é que tu vai formar um garoto, sendo que ele está em campo com essa pressão? Não se faz um time assim. Diogo, não é só isso. Ele está tendo uma orientação ruim, tá? Foi um menino que já começou a pintar com 17 anos nos comerciais de televisão. Já não pertence mais ao Santos. Sobre isso, exatamente. Então, mas isso não diminui o futebol dele. Mas a cabeça interfere na cabeça, não Diogo. Interfere na cabeça. Diogo. Não interfere. Diogo, se tu não tem um equilíbrio, alguém precisa estar do teu lado. Quando tu tiver filho adolescente, como eu tenho, mas ele vai ver como interfere. Não tem, Diogo. Ele é um adolescente. A gente vai diminuir o futebol do Rodrigo pelos comerciais que ele faz. Ninguém está falando isso. Nós estamos dizendo o seguinte. Orientação. Nós estamos falando justamente isso. É a orientação que está sendo equivocada. O time é uma porcaria. Não, mas a gente o treinador é horrível. Mas a gente concorda com tudo isso. E a culpa é do Rodrigo. Ninguém está dizendo que a culpa é do Rodrigo. É por isso que ele vai virar o novo Neymar. O Diogo é o rei do sofisma nessa bancada. Eu particularmente, não comparei ele com o Neymar. Eu vou falar assim. Por isso que ele vai virar o novo Neymar. Tudo é culpa dele. A culpa não é apenas dele.
Mas a responsabilidade está sendo lançada a ele e isso está o prejudicando. Por culpa do treinador. Por culpa do treinador e por culpa do time que não está rendendo. Hoje tem Uruguai e Brasil, né, a partir das 18h30. Que ele vai mudar o time de novo. Parabéns. É o jogo Brasil e Uruguai, aí Uruguai e Brasil. Olha aqui. Eu vejo que o Uruguai é o melhor time dessa E um detalhe, por exemplo, o Vitor Bobson, que sempre fez parte desse time. Machucado, por isso que ele não foi, né? Mas ele não tem um substituto à altura. O Brasil não tem meio campo. Não, e depois olha aqui, ó. Vamos. Não tem meio campo, não é eles puxar. não formaram o próprio. Não, mas o próprio. Aí eu não é puxar ridículo. a brasa pro nosso assado, mas o TT não pode ser reserva desse time. Faz 2 jogos que ele não foi pode. titular, né? Foi, e aí é retirado também. Sim. É substituído. Mas tem outro detalhe. Tá, e o melhor da seleção também é daqui, que é o goleiro, né? O Midolaro, de longe, é o melhor da seleção brasileira. Salvou a decisão dele, né? Ele já deu 2 entrevistas dizendo que tiraram dele 2 jogadores que devem jogar o Mundial se ele conseguir classificar. Por favor, né, Amadeu? Não é desculpa, né? Não, ele perdeu o Paulinho e o Vinícius Júnior, né? Para a gente encerrar, nós tivemos um super, para usar a expressão Super Bowl, né, um super evento esportivo. Cada comercial de 30 segundos custava a bagatela de 5 milhões e 300 mil dólares. 5 milhões e 300 mil dólares. Nós estamos falando de quanto? 20 milhões de reais, aproximadamente? 20 milhões de reais um comercial de 30 segundos no intervalo. Mas o nosso especialista... comercial mais caro da TV, né? Total. O nosso especialista em Super Bowl, 1 minuto para ti, Bavareso. 100 e poucos milhões de espectadores em torno do mundo, inclusive na vinheta de abertura eles mostraram todos os lugares onde estavam... Mas foi um jogo chato, até o jogo foi uma pena para quem não está acostumado a ver futebol americano e quis ver ontem pelo apelo, muita gente estava vendo pela primeira vez. Em relação até o ano passado, eu vejo. Foi muito inferior em termos de jogo, foi um jogo assim, imagina quem não está acostumado, um jogo em que o time fica na retranca e o outro time não consegue produzir nada. O time, digamos, melhor como experiência, não vou nem falar em qualidade, porque qualidade era equivalente. Eu acho que a grande diferença de qualidade estava na experiência do Tom Brady comparado com o Jared Goff, que é um cara de 24 anos, que estava enfrentando o primeiro Super Bowl dele, e o Brady no 9º. Não, e a interceptação também do... Como é o nome que fez a interceptação? Que foi no lançamento errado, que tu dissesse, do quarterback do Jared... eu não lembro o nome do jogador que fez a interceptação e que ali praticamente definiu. Mas eu acho que o lance da partida foi o lançamento do Tom Brady pro Gronkowski, que ele faz aquele catch ali a 1 jarda ali foi o touchdown que matou. Porque dali em diante foi tudo consequência. Já estava pressionado o Goff e ele não conseguiu. E os runners a corrida do Michel. E aí o grande jogador, o MVP da partida, o Julian Edelman, que jogou demais mesmo. Ele conseguiu o tempo todo penetrar nas linhas. Maravilha. Com certeza o Guilherme Paz vai falar, né, no K-Sports também, que trata de outros esportes que não o futebol, sobre o Super Bowl. Agradecemos a sua audiência hoje, nessa segunda-feira. Infelizmente não conseguimos atender todos os nossos telespectadores. Isso aí é compreensível, espero que seja para vocês também, tá certo? Voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC com o Virando o Jogo. Fique agora com Ali Klein e o Virou Moda. Até amanhã, obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.